Olá alunos, vamos para mais uma aula aqui da nossa trilha do desenho técnico e hoje o assunto que eu gostaria de abordar com vocês é o sistema mongiano de projeções e a projeção ortogonal. Então, vamos entender um pouco isso, né? O sistema mongiano de projeções. Quem criou esse sistema foi Gaspar Monge, um matemático francês do século XVIII. Ele criou um sistema de representações que utiliza dois planos perpendiculares entre si, um plano vertical e um plano horizontal que se cruzam, formando quase que uma espécie de uma cruz pela metade, né? E os objetos, ou os sólidos, se assim preferirem, recebem uma iluminação que vem do infinito, com uns raios paralelos, por isso você pode pensar numa projeção paralela, numa projeção cilíndrica, e atinge o objeto e são refletidos nesses planos. E esses planos, quando se cruzam, tanto vertical, eles vão formar 4 seções no espaço, que são denominadas de diedros. O objeto, então, ele pode estar situado em qualquer um dos 4 diedros. No caso do desenho técnico, os diedros que nós utilizamos é o primeiro diedro e o terceiro diedro, sendo que o terceiro diedro é utilizado mais na Europa, na Ásia, e o primeiro diedro é utilizado mais nas Américas, é o que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, Gaspar Monge, ele rebate esses planos de tal forma que essas projeções, um objeto que era 3D, passa a ser representado, então, de forma bidimensional, ou numa folha de papel, ou no mapa, e assim por diante. Nós vamos mostrar mais adiante como funciona isso. Então, esse sistema, que é denominado sistema mongiano de projeções, que é a base da geometria descritiva, né? O Gaspar Monge criou a geometria descritiva. Aqui no nosso caso, nós vamos trabalhar aqui no primeiro diedro, vamos ver algumas particularidades. Então, primeiro aqui nessa figura aqui da esquerda, nós estamos vendo os dois planos cruzando entre si, formando 4 diedros. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro e quarto diedro. O nosso objeto, reparem, ele está situado aqui no primeiro diedro. Então, olha só, quando estão vendo essas linhas bem clarinhas, essas linhas seriam as linhas, raios luminosos com a fonte luminosa no infinito, por isso ela não é uma projeção cônica, né? Ela é uma projeção paralela, que a gente está tratando aqui como projeção ortogonal, e esses raios incidem sobre o objeto e a projeção dele no plano vertical vai formar uma vista frontal desse objeto. E quando ele vem de cima, quando essa iluminação bate na parte de cima do objeto, a projeção do objeto vai formar embaixo do plano a vista superior do objeto. Então, é baseado nessas projeções que nós temos então. Então, o observador, a fonte de raio de projeção, situada no infinito, está aquém do plano vertical para a vista de frente e está acima do plano horizontal para a vista de cima. Por isso que geram as duas projeções aqui no primeiro diedro. No caso do terceiro diedro, né? Não, perdão, ainda em cima, falando sobre as imagens do objeto. No primeiro diedro, aqui nós estamos vendo, ó, que está o objeto, algumas coisinhas que eu gostaria de falar com vocês. Essa linha que está, digamos assim, é a linha de interseção entre esse plano vertical e esse plano horizontal, nós chamamos de linha de base ou linha de terra, tá? Essa distância do objeto, repare, o objeto está no espaço, em relação ao plano horizontal, nós chamamos de cota. E essa distância que está em relação aqui ao plano vertical, nós chamamos de afastamento, e tanto a cota quanto o afastamento têm dimensões iguais. No primeiro diedro, então, o que a gente observa? Que ambas as vistas estão sendo formadas por projeções diretas desses raios luminosos sobre o objeto, nos planos de projeção.
Agora, apenas para salientar aqui, uma pergunta, por que o segundo diedro e o quarto diedro não seriam utilizados em desenho técnico? O Gaspar Monge, ele, como eu disse no início, ele rebate de 90 graus esse plano horizontal. Então, o que é que vai acontecer? Olha aqui, por exemplo, no primeiro diedro, aqui a vista de cima é a vista frontal. A vista superior está embaixo. Então, na hora que você rebater de 90 graus, ela vem para baixo. Tudo bem. No terceiro diedro, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o objeto está situado nessa região. A sua vista superior vai vir agora de baixo para cima. Vai estar refletida aqui no horizontal. E a frontal dele, os raios luminosos vêm nessa direção, vão refletir aqui embaixo. Então, ela é o contrário do primeiro diedro. A frontal vai ficar embaixo. Quando eu rebater de 90 graus, a superior vem para cima. Tudo bem. Agora, no segundo diedro, o que acontece? A frontal está aqui e a vista vertical, a vista superior de topo está embaixo. Na hora que você rebate, uma vai trepar em cima da outra. Por isso que no segundo diedro ele não é utilizado. E no quarto diedro também. O objeto está aqui nessa região. Aqui estaria a sua vista frontal embaixo e a vista superior estaria aqui em cima. Na hora que rebatesse de 90 graus, ele faria esse movimento, uma treparia em cima da outra. Então, por isso que a gente só usa o primeiro e o terceiro diedro. No caso agora específico do terceiro diedro, a imagem do objeto, reparem, ela se dá por meio de transparência. A fonte de luz bate, vem de lá, bate no objeto, a frontal está aqui embaixo, é uma transparência, e a de cima também, ela bate, vem do que de cima, pega no objeto, a transparência desse objeto vai estar aqui nesse plano horizontal. Então a luz vem dessa direção, corrigindo, bate, e o que vai ser projetado é a sua sombra, a sua transparência. Diferente do primeiro, que é projeção direta. Apenas uma curiosidade com relação a isso. Então, para a gente entender bem essa parte de rebatimento de planos, cota, afastamento, origem das coordenadas, eu vou utilizar aqui um vídeo de um aluno que está na internet, está disponibilizado. É um aluno do Pedro II que fez um vídeo muito bem feito sobre retas. Qual é o como as retas, não vamos pensar em termos de objeto, mas vamos pensar em termos de retas ou arestas, se você quiser assim denominar, como eles são projetados no primeiro diedro. Isso vai ser muito bom para a gente entender no futuro como as faces do objeto vão sofrer o mesmo princípio de projeção. Então vamos lá assistir esse vídeo. Então tá aí os dois planos de projeção, o Gustavo Eduardo do Colégio Pedro II. Ele está mostrando aqui para a gente um ponto P sendo projetado no espaço, certo? Projetada aqui a projeção dele no vertical e no horizontal. Esse nome é a cota, essa direção é chamada de afastamento em relação ao vertical, e aqui está a abscissa a partir de uma origem desse ponto P. Quando você rebate os dois pontos P, tanto, lembre-se, a vista superior vem para baixo, a frontal está em cima, a linha de terra é representada dessa forma. Uma linha contínua com dois traços nas extremidades. Agora ele vai mostrar para a gente situações de reta. Primeiro, uma reta de topo, ou reta vertical. Aí representada pelo ponto AB. O que acontece? Ela está mostrando a projeção tanto no plano horizontal quanto no plano vertical desses dois vértices. No plano horizontal, o vértice A e o vértice B vão coincidir. Então, eles vão ser representados por um ponto. No vertical, a reta vai ser representada em verdadeira grandeza. Por quê? Porque ela está paralela ao plano. Então, quando o Gaspar Monge criou esse rebatimento de 90 graus, para mostrar essa representação em 2D, ficaria assim, ó, a reta em verdadeira grandeza na vista frontal, e na vista superior seria apenas um único vértice, onde está coincidente o vértice A com o vértice B, linha de terra, e assim por diante.
Outro exemplo é a reta fronto-horizontal. Ela tanto é paralela ao plano vertical quanto ao plano horizontal. Aí, os vértices CD, ele está mostrando com linhas bem finas aqui a projeção. Reparem aqui a projeção do ponto C e do ponto D em ambos os planos. Vão produzir retas que estarão representadas em verdadeira grandeza. Por quê? Porque ambas são paralelas, ela é paralela tanto ao plano vertical quanto ao horizontal. Ao rebater o plano, mostrando aqui para a gente, estariam as duas retas com a sua verdadeira grandeza. Linha de terra, origem do ponto. Ok? Essa é a reta fronto-horizontal. Outra situação que ele vai mostrar para a gente agora é uma reta que é paralela ao plano vertical, mas inclinada em relação ao plano horizontal. Pontos E, F projetados nos respectivos planos. Estamos vendo aí. O que vai acontecer? Ela é em verdadeira... Perdão. É uma informação errada. Ela é paralela, horizontal e perpendicular ao plano vertical. Então, é uma reta agora que ela é representada em verdadeira grandeza na vista de topo e com um único ponto na vista frontal. Agora sim, vem aquela situação que eu acabei de falar. Ela é paralela, a reta HG, ou GH, é paralela ao plano horizontal, mas inclinada em relação ao plano vertical. Então, o que vai acontecer? Na vista superior, essa vista aqui, que fica embaixo no primeiro diedro, ela será representada em verdadeira grandeza. Mas na vista vertical, ela está com uma dimensão diferente. Por quê? Porque ela está inclinada em relação ao plano. Reparem agora o rebatimento dos planos. A linha de terra, origem. Aqui está ela na vista superior com verdadeira grandeza e aqui ela está representada horizontalmente, mas em dimensão diferente. Agora o contrário. Ela é paralela ao plano vertical e inclinada em relação ao plano horizontal. Então vamos ver as projeções. O que vai acontecer? Em verdadeira grandeza na vista frontal, mas é um segmento em relação à vista superior, ela é representada como segmento horizontal, mas não é representada em verdadeira grandeza, porque ela está inclinada em relação a isso. Então está aí a representação, linha de terra, das duas vistas. A outra situação é uma reta que é inclinada aos dois planos. Então, para eu representá-la em verdadeira grandeza, nem a vista frontal, nem a vista de topo serão suficientes. Eu vou precisar de uma terceira vista. A vista lateral, tá? Que aqui é representada para nós na lateral esquerda, projetada na direita. Então, esta é que vai me dar a verdadeira grandeza. Vamos ver aqui as projeções. Projetando na lateral também, que ele vai chamar vista de perfil, mas é vista lateral esquerda, é uma espécie de um cubo imaginário envolvendo, que é projetado de ângulos de 90 graus, por isso que é projeção ortogonal. Olha, aqui nas duas vistas ela não está em verdadeira grandeza, mas aqui na vista lateral esquerda, que é representada na direita, ela está representada em verdadeira grandeza. Muito bom esse trabalho do Gustavo Eduardo, agradeço aí a ele por ter disponibilizado aqui para nós. Então, vamos entender agora isso, que é a própria projeção ortogonal, né? Dentro do sistema mongiano de projeções. Primeira coisa que a gente precisa entender, por não ser uma projeção cônica, o observador então está no infinito, os raios serão paralelos entre si e perpendiculares ao plano de projeção. O objeto projetado sempre, então, quando ele for paralelo, nessa situação, ele estará representado em verdadeira grandeza. Olha aqui, essa figura mostra bem isso para a gente. Nós temos um retângulo,
nós temos a sua projeção no plano de projeção. Reparem que ele mantém as suas dimensões. Por quê? Porque os raios projetantes são paralelos entre si. Então, nós estamos vendo aqui a vista frontal, ó, projetada atrás, em verdadeira grandeza. Porque obedeceu essas três condições que nós falamos aqui em cima. Agora, uma outra situação. Na realidade, são três situações. A primeira, a que nós acabamos de ver, a superfície paralela ao plano de projeção. A figura será conforme, vem de conformidade, quer dizer, ela mantém a sua forma e mantém a sua verdadeira grandeza. Quando ela é perpendicular ao plano de projeção, vamos pensar em termos desse vídeo que a gente acabou de assistir agora com as arestas. Ela vai ser representada por uma aresta. E quando ela é inclinada ao plano de projeção, ela não é conforme. Vocês viram que as retas que não eram paralelas, elas mudavam a sua dimensão na projeção, não apareciam na verdadeira grandeza. Então, elas são não conformes e não estarão em verdadeira grandeza. A figura aqui vai mostrar isso para a gente. Olha aqui, a primeira situação, como nós já vimos, vista frontal, raios paralelos, ela é paralela ao plano de projeção, então ela é projetada em verdadeira grandeza. Nessa segunda situação, ela está perpendicular. Então, o que vai ser projetado? Ela vai aparecer como? Ela vai aparecer numa forma de uma aresta aqui, ó, no plano de projeção. A terceira situação, nós temos aqui dois retângulos, ó, dois retângulos. Observem bem. Esse primeiro retângulo aqui está paralelo, então, a sua projeção aqui, ó, nessa metade aqui, está em verdadeira grandeza. A outra projeção, que está inclinada aqui em cinza, ela também é projetada como um retângulo, mas ela não está em verdadeira grandeza. Por quê? Porque ela está inclinada em relação ao plano de projeção. Então, a gente já pode tirar algumas conclusões aqui, certo? Os sólidos, eles têm várias superfícies. Umas estão paralelas ao plano de projeção, outras estão inclinadas, outras são perpendiculares, certo? Então, o que o Gaspar Monge fez? Ele, então, gerou as vistas para que a gente, rebatendo essas vistas de ângulos ortogonais, ângulos de 90 graus, né? Orto vem de 90, e criou essa projeção ortogonal, que é a mesma da projeção cilíndrica ou projeção paralela, o mesmo nome, se você quiser entender dessa forma. E vai precisar, então, de vistas ortogonais para serem representadas. O que é interessante, para afirmar esse conceito bem, é que alguns sólidos, mesmo sendo diferentes na sua forma, eles podem ter comprimento e alturas iguais e serem projetados na vista frontal de forma igual. Olha só esse exemplo aqui, ó. Nós temos um cilindro, um paralelepípedo e um prisma. A vista frontal, mostrando aqui para essas três setas, mostrando projetada no plano de projeção, gerou a imagem de três retângulos, que são iguais entre si. Ó. Então, essa vista frontal dos três sólidos são iguais. Isso não significa que os sólidos sejam iguais. Então, eu preciso de outras vistas para descrever melhor o sólido. Daí vem o conceito de geometria descritiva, que o Gaspar Monge criou, né? Então, ele vai criar planos perpendiculares que serão rebatidos para que a gente possa ver mais detalhes do sólido e ver a forma do sólido melhor. Repare, então, aqui. Ó. Então, no diedro, o sistema mongiano então, vai adicionar vistas ortográficas, vai rebatê-las de 90 graus. E aqui nesse exemplo do primeiro diedro, a vista superior então é adicionada para que eu tenha mais detalhes sobre esses três sólidos que nós acabamos de ver. Ela é adicionada à projeção
dela na vista é rebatida de 90 graus, e então você já tem duas vistas em 2D para dar mais detalhes do seu sólido. Então, aqui está o sólido. Ó. Vimos que a vista frontal sozinha não era suficiente. O que ele fez? Ele acrescentou um plano aqui, ó, um novo plano, perpendicular, 90 graus em relação ao plano vertical, um plano horizontal. Em seguida, ele rebate esse plano de 90 graus. Então, as projeções desses três sólidos com a iluminação vinda de cima vai gerar o que nós chamamos aqui de vista superior ou vista de topo, que projetada no primeiro diedro, ela vai vir para baixo, você tem a vista frontal em cima, com esses três retângulos iguais, mas a vista superior mostra para nós que esses retângulos, que as figuras não são iguais. Olha, uma tem uma seção circular, que é o cilindro, outra tem uma seção quadrada, que é o paralelepípedo, e o outro tem uma seção triangular, que é o prisma, que nós estamos acabando de ver. Então, reparem, mais uma vista sendo acrescentada te deu uma noção muito melhor da forma do objeto. Né? Agora vamos continuar. Então, alguns sólidos, com as mesmas dimensões de altura e comprimento, podem possuir vistas frontais e até vista superior idênticas. Opa, é um outro caso. Naqueles, as vistas superiores eram diferentes, mas tem sólidos que podem ter as duas vistas iguais. Então, como é que a gente vai representar isso? É necessário, então, um acréscimo de uma terceira vista lateral para distinguir as suas formas. Vejam aquele filmezinho que a gente acabou de ver da reta. A reta que era inclinada em relação aos dois planos, a vista frontal e a vista superior não foram suficientes. Precisou de uma vista de 90 graus, a vista lateral esquerda, para poder ver em verdadeira grandeza reta. É o mesmo conceito aqui. Ó. Vamos ver aqui. Então, somente vistas de frente superior, algumas vezes, não são suficientes para distinguir sólidos. Quanto mais complexo o sólido é, menos elas vão distinguir. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Dois sólidos. Aqui nós temos esse paralelepípedo e aqui nós temos um prisma. Reparem, ele está mostrando aqui para a gente a vista frontal, que está em cima, e a vista superior, que está embaixo. Reparem que para os dois sólidos, olha, aqui está o rebatimento nos dois planos, ambos os sólidos têm a mesma vista. Por quê? Porque ambos têm a mesma dimensão de comprimento e de altura. E também têm a mesma dimensão em profundidade, que a gente pode entender como largura do sólido. Então, essas três dimensões aqui, altura, comprimento e largura, não foram suficientes para descrever a forma desses dois sólidos. Então, eu preciso de uma vista lateral para que isso aconteça. E aí foi a grande sacada de Gaspar Monge ao criar essas vistas laterais e rebatê-las de 90 graus e permitir, então, descrever a geometria do objeto. Né? Por isso ele é o pai da geometria descritiva. Então, sólidos distintos podem ter as mesmas vistas frontal e superior, como acabamos de ver. Para resolver ou para descrever a sua forma espacial, vai ser necessário o rebatimento de uma outra vista, uma vista lateral, pode ser esquerda ou direita. Mas então, observem aqui o que vai acontecer. Vamos pegar mais outros exemplos. Olha aqui esse degrau, esse sólido em forma de degrau, forma de escada. Vista frontal dele e a vista superior embaixo. Aqui nós temos a vista frontal e aqui nós temos a vista superior dele. Agora, ele está mostrando um outro exemplo aqui para a gente. Então, pense aqui, vou fazer uma setinha mostrando para a gente aonde está a vista frontal desse objeto aqui. Então, está ela aqui representada.
em cima. A vista frontal desse objeto, de baixo, também tem a mesma forma, as mesmas dimensões desse outro objeto. Por quê? Porque eu estou olhando aqui, nessa direção, não dá para perceber a redondez desse objeto. A vista superior, também vindo aqui em cima, como é que ela vai mostrar para a gente? Ó, esses dois retângulos aqui. Ó. Aqui. Ó. E olhando de cima esse sólido, apesar de ele ser curvo, eles vão aparecer como? Como dois retângulos. Porque por essa curvatura dele não está paralela ao plano. Então a vista é distorcida, ela aparece como um retângulo. Então eu vou precisar de uma vista lateral para distinguir como esses sólidos realmente são. Né? Sem essa vista lateral não será possível. Então vamos ver o que é isso que ele está falando para nós aqui. Ó. Não há, quando você acrescenta vistas laterais, não há mais indefinição da forma espacial dos sólidos. Devido ao, aqui no caso nós estamos acrescentando na lateral esquerda, mas pode ser lateral direita ou pode ser ambas. Pode ser ambas. Então aqui nós temos os 4 sólidos agora de uma vez só. Vamos comparar esses dois aqui. Ó. Esse com esse. Reparem, vista frontal igual a vista frontal do paralelepípedo do prisma. Vista superior embaixo, no primeiro diedro, são iguais. O que está distinguindo dos dois, ó, é essa vista aqui, ó, que eu estou riscando aqui de vermelho. A vista lateral esquerda, que é representada na direita. E aqui ela tem uma forma de prisma, representada na direita. Por que na direita? Porque tenta imaginar esse sólido como dentro de um cubo imaginário. E o que o Gaspar Monge fez? Ele rebateu as faces do cubo de ângulo de 90 graus. Então aquela vista que você está olhando para a esquerda aqui, na hora que você rebate, ela vai aparecer na direita. Se você está olhando da direita, ela vai aparecer na esquerda. Se você está olhando de cima, ela vai aparecer embaixo. Se você está olhando de baixo, ela vai aparecer em cima. Então, é isso que a nossa mente tem que entender, o rebatimento, para a gente começar a formar a imagem tridimensional do objeto. Né? Aqui nós temos o outro exemplo desse sólido, o degrau. Ó. Reparem, o degrau e esse cilindro cortado. Vista frontal dele é idêntica do cilindro. A vista superior dele são idênticas. O que vai diferir é a vista lateral esquerda, olhando daqui, ó. Olhando dessa direção, ela está representada onde? Aqui na direita. Aí ela mostra, por ela estar paralela ao plano de projeção, que é o plano que está da vista lateral esquerda, ela vai aparecer em verdadeira grandeza a sua seção circular. E aqui no degrau aparecem os dois retângulos em verdadeira grandeza. Entenderam? A necessidade de se adicionar vistas para você descrever o objeto? Então, algumas conclusões a gente pode tirar disso. Primeiro, cada vista ortogonal, ela representa a peça sendo observada de uma determinada posição. Em cada vista, há uma profundidade não visível, que vai determinar a forma tridimensional da peça a ser representada. A forma do sólido representada pelas projeções ortogonais é função da capacidade de visualização espacial, fazendo a associação dessas projeções ortogonais feitas por lados diferentes. Então aí está mostrando como a nossa disciplina vai nos levar. Você vai ver vistas de objetos ortogonais e na sua mente você vai criar a forma desse objeto. Cada superfície que compõe a forma espacial do sólido, então, ela é representada nas projeções ortogonais e nas projeções pode-se analisar os rebatimentos desses planos e descrever melhor o objeto. Então, uma face de um sólido, isso aqui é muito interessante.
dependendo do ângulo de visão do observador está olhando, pessoal, uma determinada vista ortográfica pode ser representada como uma face ou uma superfície, pode ser representada como uma aresta e até como um vértice, se ela for perpendicular. Então vamos ver aqui, por exemplo, essa figura aqui. Ó. Ela é muito interessante. Ela está mostrando esse degrau aqui para a gente. Primeiro mostrando aqui para a gente a vista frontal. Ó. Aqui ele mostra o que está vendo aqui na vista lateral. Olhando dessa direção aqui, ó. Vista lateral. No caso, a lateral esquerda, que vai ser representada aqui na direita. E aqui a vista de cima, olhando os degraus de cima. Vamos pegar esse caso aqui, ó, essa face A. Olha como ela aparece na vista frontal. Ó. A face A, então, está aqui. Ó. A face A está aqui. Perdoe e a letra um pouquinho torta. Então, aqui está a face A na vista frontal. Aonde ela está na vista superior? Olhando de cima, essa face A, olhando nessa direção, ela vai aparecer apenas na sua aresta. Então, a face A na vista superior é representada por essa aresta que está aqui, ó, que eu estou envolvendo com esse círculo vermelho aqui, com essa fórmula vermelha. Então, reparem, na frontal aparece como uma aresta, com uma face, com uma superfície. Na superior ela já apareceu como uma aresta. E na lateral, olhando dessa direção, ela vai aparecer, ó, com uma aresta vertical, que seriam essas três arestas aqui, ó, que está coincidente com essa aresta que está aqui mais por detrás. Então ela aparece aqui na vista lateral esquerda, envolvendo aqui com o círculo vermelho, com uma aresta vertical. Então, aí está a beleza do desenho técnico, de você descrever o objeto baseado nas suas vistas. Depois nós vamos fazer isso ao contrário em outras unidades de ensino mais à frente. Vocês vão ter aqui vocês têm um objeto e desenham as vistas. Na outra estação vocês vão ter as vistas e vão desenhar o objeto. E concluindo essa unidade, então, eu peço que vocês assistam aí dentro do sistema Moodle, logo depois dessa apresentação, eu vou estar disponibilizando 2 vídeos muito curtinhos que mostra um sólido envolvido por um cubo transparente, mostrando as posições dessas vistas, e também uma pequena animação em 3D de um sólido no espaço envolvido pelas 3 vistas, frontal, superior e lateral esquerda, as respectivas projeções. Então é só assistir logo depois, está ali, dá um cliquezinho, vídeo de poucos segundos, que mostra uma pequena animação disso. E encerramos aqui a disciplina com o que preconiza a norma técnica, que é a norma técnica de desenho técnico, onde ela definiu tecnicamente a NBR 10067, ela planificou esse cubo do Gaspar Monge e mostrou a posição relativa entre as vistas ortográficas com o sólido situado no primeiro diedro. Então eu sou obrigado a obedecer essas vistas. Então aqui a BNT, aqui está um sólido dentro de um cubo imaginário, onde cada face do cubo será rebatida de 90 graus, numa projeção ortogonal, dentro do sistema mongiano de projeções, e ele mostra a posição final das vistas. Então aqui, ó, olhando aqui de frente, nós temos a primeira vista. Aqui ele está mostrando para a gente. A é a vista frontal do objeto. Aqui, B, projetada embaixo, ela aparece aqui embaixo, é a vista superior, porque está no primeiro diedro. A vista de baixo para cima, reparem, ela será projetada aqui na parte superior, que a gente chama de vista inferior. Está aqui.
Ela é projetada em cima, ela aqui em cima. A vista lateral esquerda será projetada na direita. Então, temos aqui C, vista lateral esquerda. A vista lateral direita é projetada aqui na esquerda, a vista D. E uma vista de trás, a vista que é chamada vista posterior, que está representada com F, é também representada na direita, mais afastada. Em desenho técnico, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar apenas com essas 4 vistas. A superior, as 2 laterais, a superior, a frontal e as 2 laterais. Ok? Agora, antes de a gente terminar, um pequeno detalhe. Observem essas 2 vistas laterais, a real posição delas. Ó, aqui está o chanfro, essa pequena inclinação do objeto, como eles são representados. Então, o aluno tem que ter muito cuidado para ele não espelhar essa vista. Então, elas estão assim, ó. Espelhar é você fazer dessa forma, inverter. Aí você estaria, digamos assim, anulando a sua representação. A vista. Outro detalhe aqui que eu também quero chamar a atenção aqui vocês estão observando aqui, porque esse objeto tem um pequeno degrau. Olhando na vista lateral esquerda, que é representada na direita, esse degrau não aparece. Por quê? Porque essa face aqui está cobrindo ele. Mas ele tem que ser representado porque ele existe. Então ele é representado como uma aresta invisível. Estou circundando, ela é representada tracejada. Na vista lateral direita, que está na esquerda, ele é visível. Então ela está com linha cheia. Então, arestas invisíveis de uma determinada vista, elas existem, têm que ser representadas e são representadas com linhas tracejadas. Quando elas são visíveis, linhas cheias contínuas. Tudo bem? Então essa figura vai acompanhar a gente por toda a disciplina. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.